Oi a todos, espero que tudo esteja bem com você e com a sua família. Palavra para a igreja neste dia 1º de dezembro de 2020. Se você ainda não é, inscreva-se neste canal, dê ali o seu joinha ou não e compartilhe com as pessoas que você gostaria que também ouvisse e entendessem estas coisas. Nós estamos hoje trazendo a última leitura, a última palavra da série da leitura de Apocalipse a partir do capítulo 13, quando vimos ali a manifestação da besta, o seu governo, o julgamento sobre a besta, vimos a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, o julgamento da antiga serpente, o juízo final, e falamos também no último vídeo sobre a Nova Jerusalém. Um dos 7 anjos, aquele que trazia uma das 7 taças cheias dos últimos flagelos, aquele que trouxe o julgamento sobre a terra, ele diz assim: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro, e o transporta a uma grande e elevada montanha, e lhe mostra a santa cidade, a Nova Jerusalém. João olha para cima e não vê o topo das muralhas daquela cidade. Aquele anjo também trazia uma vara para medir e mede a cidade. E a cidade tem 12.000 estádios no seu comprimento, na sua largura e na sua altura. E antes de fazermos a leitura aqui dos versículos finais do Apocalipse, nós queremos falar um pouco sobre a dimensão extraordinária desta cidade. A cidade tem 12.000 estádios, largura, comprimento e altura. Como que nós podemos entender isto? O 12 na Bíblia é uma palavra, é um número importante. São 12 tribos de Israel, 12 apóstolos e por aí vai. E a cidade tem 12.000 estádios. O estádio romano são 185 metros, o que dá aqui 2.220 quilômetros. Essa é a extensão da cidade, na sua largura, no seu comprimento e na sua altura. Isso dá um total de 4.928.400 quilômetros quadrados. Levando em consideração que o Brasil, o nosso país, tem 5.514.876 quilômetros quadrados, a Nova Jerusalém tem um território comparado a 58% do território brasileiro. E levando lá para aquela região onde está Israel, no Oriente Médio, todos os países do Oriente Médio têm 6.800.000 quilômetros quadrados. Então a Nova Jerusalém, ela tem aproximadamente 72% de todo o território do Oriente Médio. O atual estado de Israel tem 22.145 quilômetros quadrados. Então a Nova Jerusalém é aproximadamente 222 vezes maior que o território atual de Israel. Toda a população hoje de Israel é cerca de 9 milhões de habitantes. Em Israel moram aproximadamente 9 milhões de pessoas. Se multiplicarmos isto pela extensão do território, comparando Israel com a Nova Jerusalém, multiplicarmos a atual população de Israel, de 9 milhões,
por 222 vezes, que é a diferença do território de Israel hoje para Nova Jerusalém. Caberiam folgados nesta cidade, em território apenas horizontal, cerca de 2 bilhões de pessoas. Quanto à altura, esta cidade, a Nova Jerusalém, que tem 2.220 quilômetros de altura, vamos levar aqui em consideração que a camada da atmosfera mais longe da Terra é a exosfera, que está a 800 quilômetros da superfície da Terra, segundo os astrônomos, e é onde estão os satélites e os telescópios espaciais. A Nova Jerusalém, ela ultrapassa essa última camada da atmosfera, a exosfera, que são 800 quilômetros. A Nova Jerusalém ultrapassa 1.420 quilômetros, além da última camada da atmosfera da Terra. Mesmo assim, estará a 382 mil quilômetros da Lua e também cerca de 150 milhões de quilômetros do Sol, segundo os dados espaciais que nós temos hoje. Vamos lembrar, porém, que aqui se refere a um novo céu e uma nova terra, como diz Apocalipse capítulo 21, verso 1. Toda a circunferência da terra é de 40.075 quilômetros. Então, a Nova Jerusalém é 18 vezes menor que a circunferência da Terra. A superfície da Terra é de 51.100.000 quilômetros quadrados. A Nova Jerusalém, que tem 4.928.400 quilômetros quadrados, é 100 vezes menor que toda a superfície da Terra. Ou seja, caberia em toda a superfície da Terra 100 Novas Jerusalém, cidades da Nova Jerusalém. Então nós entendemos que também haverá muito espaço ao redor para muitos povos, como diz aqui, que haverá na terra muitos povos, e os reis destes povos levarão a sua glória, a sua majestade e renderão glória à Nova Jerusalém. E o mais importante aqui é compreendermos que a Nova Jerusalém é a cidade preparada para os inscritos no livro da vida do Cordeiro, como está escrito aqui em Apocalipse capítulo 21, versículo 27. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. No capítulo 22, do versículos 3 até o versículo 5, ainda nos diz: nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisarão eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então é maravilhosa esta promessa para os salvos em Cristo.
Embora muitas coisas estejam acontecendo hoje no mundo, nós precisamos erguer os nossos olhos, regozijarmos-nos em nosso coração, porque a nossa redenção está próxima. Façamos então a leitura dos versículos finais no capítulo 22 de Apocalipse e nós concluiremos essa série de mensagens. Apocalipse 22, versículo 6, nos diz assim: Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que veio sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Disse-me ainda: Não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente, venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Quando nós lemos estas últimas palavras do livro de Deus, o nosso coração precisa se encher de paz, de fé e de esperança, porque o nosso Senhor Jesus Cristo é real, é vivo, é poderoso. Ele rege o universo. O mal dura só um pouco, mas o bem
ele é eterno. E todos aqueles que recebem a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, se arrependem dos seus pecados e têm as suas vidas lavadas no sangue do Cordeiro, seus pecados perdoados através do sangue vertido na cruz do Calvário, terão direito a entrar na cidade pelas portas. Que você possa meditar na palavra de Deus. Leia a Bíblia. Leia o Apocalipse. Não tenha medo dessas profecias, porque aqui está a razão da nossa fé, a certeza da nossa esperança. Você que é justo, pratique a justiça. Você que é santo, santifique-se ainda mais, porque aqueles que são do mundo, eles se afundarão ainda mais em seus pecados, em suas perversidades e em suas mentiras. Finalizo esta série com esta mesma palavra que se encontra no último versículo da Bíblia, no último versículo de Apocalipse. Certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém.